Olá, gente, boa tarde. Quero iniciar aqui essa live para deixar a leitura de mais um livro da Palavra de Deus, o livro de Tiago, um livro que é muito fácil de entender. Então, eu peço a você que venha ouvir a Palavra de Deus e assim você vai estar me ajudando, não somente aqui no meu canal, mas também você vai estar ouvindo a Palavra de Deus, que é algo saudável e bom para a sua alma, para a sua vida espiritual. Você que não é inscrito, se inscreva e que Deus abençoe vocês que têm acompanhado o meu canal. Deixe o seu like, seu comentário, e você que estiver assistindo aí, manda a sua mensagem aí. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos à leitura da Palavra de Deus no livro de Tiago. A voz não é tão bonita, né, como eu falei, que nem a do Cid Moreira, mas graças a Deus pela voz. Então vem ouvir a Palavra de Deus aí, tá bom? Epístola Universal de Santiago. Prefácio, saudação. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie seu irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, sob a prática da palavra de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 2. Condena-se ou fazer acepção de pessoas.
Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar algum pobre com sorte do vestido, e atentares para o que traz o vestido precioso, ele disser-lhes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te também no meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? A vós desonraste o pobre, porventura não oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o vosso bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se vós fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como sendo ser devido julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser-lhe: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Sobre o tropeço na palavra. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta sobre nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana.
Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais a verdade, quanto à verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago capítulo 4. Devemos resistir às paixões. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros se guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Alimpais a mão os pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? A falibilidade dos projetos humanos. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem ou não faz, comete pecado. Tiago capítulo 5. Condenação dos ricos opressores. Eia, pois agora, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis aqui o jornal dos trabalhadores que ceifam as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifam entraram no ouvido do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e mataste os justos, ele não vos resistiu. Exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixais uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Está aí? Acabamos de ler o livro de Tiago todo, um livro muito fácil de ser entendido e compreendido, que fala muito sobre a língua, né? É o mal que não se pode refrear, por isso nós temos que pedir para Deus ajudar nós a controlarmos a nossa língua, a nossa boca, só falarmos aquilo que pode agradar a Deus e não machucar ninguém, não ferir ninguém, não ofender ninguém. E usarmos mais a nossa boca para adorarmos a Deus. Que Deus abençoe vocês que ouviram essa leitura. Você que ainda não viu, peço que você ouça. E se puder, quando for dormir ou quando não estiver usando o seu celular, o seu computador, o seu PC, o seu notebook, se você puder deixar rolando aí essa live, aí ouvindo a palavra de Deus, agradeço. Você vai ajudar nas minhas horas que está para completar. E também eu criei uma playlist com todas as minhas lives. Se você puder acompanhar, deixar rodando, também agradeço. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, permitindo Deus. Se inscreva, você que não é inscrito. E vamos ouvir mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus, que não temos nada a perder. Deixe o seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.